nós queríamos começar com o começo mesmo, quer dizer, com a sua família, de onde você vem, como foi sua infância, primeira escolaridade, enfim, um pouco de história de vida mesmo, familiar. Bem, eu nasci em realidade numa cidade, Porto Alegre, do Alto Alentejo, mas viviam os meus pais numa vila perto, chamada Alpalhão, uma vila pequena, onde eles eram professores de ensino primário. Eram pessoas respeitadas, naquele contexto de ser professor era um estatuto interessante. E tenho duas irmãs, sou a irmã do meio, e vivemos ali em Alpalhão até aos meus 7 anos. Eu fiz o meu ensino primário, o primeiro ano da escola ainda em Alpalhão. Com 7 anos o meu pai mudou de emprego, tornou-se profissional de seguros e mudou de cidade. Então migramos para Tomar, que é uma cidade maior, a 1h30 de Lisboa, não muito longe também de Alpalhão. Continuámos regularmente a visitar a terra, que é uma marca muito forte, quer para os meus pais, quer para nós, porque ali passámos a nossa primeira infância e deixou muitas imagens, muitas recordações. Aos 7 anos, portanto, fui para Tomar, onde vivi até aos 18, onde continuam a viver os meus pais, portanto é a cidade que visito quando vou a casa, se é que ainda se pode dizer assim. Eu acho que já sou de tantos lugares que nem sei, mas Tomar foi uma cidade fantástica para crescer, porque é um lugar com muitas ruínas arqueológicas, muito cheia de motivos de interesse arquitetónico, e nós tínhamos uma vida naquela altura bastante livre. Eu creio que passei a minha adolescência a procurar o tesouro dos Templários, o que foi espetacular, enfim, com os colegas da escola, e foi aí em Tomar, no fundo, que passei a adolescência até a vir para a universidade, para Lisboa, aos 18 anos, onde fiquei e vivi e continuo a viver, enfim, com uma interrupção, em 97, já depois de ter feito os meus estudos superiores aqui, fui para Florença e fiz o doutoramento, depois tive mais um período fora em Berkeley e depois voltei a Lisboa. Mas isto era só para fazer uma panorâmica da trajetória geográfica, que não deixa de ser importante, porque creio que também essa diversidade me formou, não é? Como nos formam sempre as circunstâncias da nossa vida, não é? Mas a minha primeira infância, de facto, é muito marcada por essa ruralidade que estava à volta, que nos rodeava. Eu sou neta de agricultor, um pequeno agricultor, o meu avô era agricultor, analfabeto. Muitas vezes penso que acabo por ser um exemplo, ao ter feito os meus estudos superiores e chegado a este lugar, é uma trajetória de mobilidade, não é? Os meus pais são uma família de classe média, com origens modestas, rurais, mas o facto de, neste período, não é, eu ter feito esta formação, sendo o meu avô analfabeto, mas já um pouco com aquela ideia de que é preciso educar os filhos, e pelo menos o meu pai estudou, a irmã não, a minha mãe também, portanto essa ética do trabalho, do estudo, a ideia de que a escola é um fator importante da mobilidade, marcou-me a mim como a milhares de pessoas neste país, e portanto eu acabo por protagonizar também como mulher essa trajetória em que a escola tem um papel determinante. Você disse que sua mãe estudou, sua tia paterna não? Não, fez apenas 4 anos de escolaridade. O meu pai foi aquele a quem foi permitido e que foi estimulado a estudar, e foi sempre um homem interessado. A minha mãe fez o magistério primário, era também professora e continua a ser. Você tem irmãos? 2 irmãs.
uma mais velha e uma mais jovem. E todas seguiram o mesmo caminho seu? Com algumas alterações. A mais velha teve um trajeto um bocadinho mais complexo, estudou psicologia, veio para Lisboa também, portanto a trajetória era um país em que na altura as hipóteses eram Coimbra ou Lisboa. As universidades estavam concentradas, enfim, no Porto, mas para quem vivia no centro do país tinha que sair necessariamente. Portanto, há uma emancipação que é importante, que foi para nós muito importante. Aos 18 anos passámos a viver sozinhas, numa cidade diferente, num quarto alugado. Isso, claro, dá-nos instrumentos de autonomia, enfim, capacidade de nos situarmos noutros contextos que não teríamos ou não têm muitas das gerações que agora ficam mais comodamente com as famílias, não é? Portanto, nessa altura tinha que ser assim e foi assim. Elas vieram também para Lisboa e estudámos as três cá. Uma estudou Direito, a mais nova, a outra estudou Psicologia, não terminou, veio a terminar Sociologia mais tarde, e já numa idade mais avançada, mas está agora a terminar um mestrado. E portanto fizemos essa trajetória. E como era assim a acesso aos livros na sua casa? Houve livros que marcaram assim, e depois essa escolha também por Sociologia? Como foi? Em casa, o meu pai, sobretudo o meu pai, era uma pessoa muito interessada, muito curioso no mundo. Não era propriamente havia muitos livros em casa, sim, mas não era um grande leitor. Era um grande leitor de jornais. Era alguém que nós sempre vimos a discutir, a comentar, que conversava connosco muito sobre muitos temas. E essa foi uma influência importante. A minha mãe sempre foi absolutamente determinada em dar-nos espaço para estudar. Aliás, retiramos o trabalho, muitas vezes, de casa para ela. O que era importante era que nós tivéssemos sucesso, e isso foi também um estímulo muito forte. Mas havia um ambiente muito favorável à discussão, à crítica, e isso foi importante. Mas não só. Eu creio que na minha formação e nas razões que me levaram depois à Sociologia, há uma série de circunstâncias que foram pessoais e sociais, como são sempre, não é? Porque a nossa condição está sempre, digamos, integrada com a própria história. E no meu caso, eu acho que foi uma síntese quase dramática de várias pertenças e de um momento histórico muito importante. E creio que foi um privilégio viver em Portugal durante este período, porque no momento em que nós nos formamos, a partir da adolescência, eu lembro-me aos 14 anos, com essa herança, creio que também familiar, mas sobretudo com o ambiente que me rodeou, eu estava a fazer coisas muito diferentes. Estava a participar num grupo religioso, por opção. Meus pais eram católicos, mas nunca nos pressionaram a seguir a religião. Eu, na altura, lembro-me que quis participar, também porque as circunstâncias o permitiram, num grupo de religião. Então fiz um trajeto intelectual. Um grupo político ou um grupo religioso? Participava de alguns seminários de jovens do movimento religioso, não muito relacionado com a igreja local, mas fiz um trajeto de fé durante esses anos, que mais tarde, aliás, depois foi alterado. Simultaneamente pertencia a um grupo de jovens rotários, mas ao mesmo rotários, um grupo mais elitista, mais conservador. O Rotary Internacional é um movimento. Exatamente. Mas ao mesmo tempo comecei a participar em associações locais. Um momento importante da minha formação foi ter passado por uma associação de proteção do património, que era um grupo que justamente se ocupava de arqueologia, onde fiz muitas campanhas de arqueologia na região do Tomar, mas que estava cheio de gente de esquerda, cheio de ideais, apaixonados da Revolução e também depois desiludidos da Revolução. Isso era um contraste enorme entre estes grupos, estes mundos.
mas que depois eu creio que de alguma forma consegui gerir numa síntese que me levou à sociologia. Eu na altura ocupava-me também, interessava-me muito a questão dos conflitos, do poder. Recortava jornais, tenho pilhas de dossiês cheios de recortes de jornais, organizados por temas. Eu dividia o mundo, era o conflito israelo-árabe, era a paz, portanto, escrevia para o jornal local, já sobre estes temas, que acabam depois por ser temas que me interessaram depois. Entre os 14 e os 17 anos, foi um conjunto de coisas que só foi possível pela Revolução, creio. É nessa altura, não é? Digamos, essa parte histórica que eu acho que é muito importante. Eu tinha 8 anos quando foi a Revolução de 25 de Abril, portanto, na escola, nos anos seguintes, há um contacto que agora penso que não existirá, mas que nos era transmitido muito forte sobre a democracia, sobre o que significava a liberdade. Portanto, eu cresci com esses valores e com todos os paradoxos, os choques, as paixões e as desilusões que isso gerou à minha volta. Mas creio que tive a possibilidade de acompanhar a Revolução Jovem também, crescemos juntas, não é? E isso marcou muito a minha vida, portanto, é a circunstância histórica. E esses movimentos em que você participou, o tema do 25 de Abril, isso era constante em todos eles? De todo, não. Entre os rotarianos e os religiosos? Na realidade, eu devo dizer que a passagem pelos jovens rotários e pela minha experiência religiosa foi mais curta. O que marcou verdadeiramente, creio, foi esse convívio com as pessoas que viviam mais intensamente a política, enfim, numa perspectiva mais de esquerda, mais de intervenção, de participação cívica. Isso marcou-me seguramente muito mais e abriu-me perspectivas que não teria seguramente. E tinha leituras assim que marcaram também? Bem, eu nessa altura, claro que li muitas daqueles livros que me passavam esses amigos, até coisas que na altura me pareciam um pouco pesadas. Lembro-me de um livro, A Mãe, de Gorky, por exemplo, que era uma leitura bem pesada para aquele tempo. Também foi citado. Sim, e várias outras coisas. Comecei a ler Sartre e Camus, isso talvez já um pouco mais tarde, e com o existencialismo eu matei Deus, entre aspas, não é? Aí fiz um percurso decisivo na finalização da minha pertença religiosa e das minhas convicções religiosas e tornei-me convictamente agnóstica. Depois de todas essas leituras. Simone de Beauvoir marcou muito também uns anos mais tarde e creio que esteve na origem do meu feminismo. Enfim, outros autores vieram depois, que são as referências para mim, mas mais tarde. Nessa altura eram as leituras da literatura mais de origem francesa, estas que digo, que creio que foram os elementos decisivos para a minha formação. Mas são sínteses, não é? Foram sínteses que eu fui fazendo e a Revolução e o ter vivido esse período histórico foi absolutamente determinante para sedimentar aquilo que depois veio a ser convicções importantes na minha vida, que são as questões ligadas à democracia, à liberdade, a um conjunto de valores de cidadania que eu dizia, tudo isso me conduziu à sociologia. Bom, porque é natural, interessava-me na vida dos outros, o mundo dos outros, que eu estava a apanhar em pedaços, em recortes, queria dar um sentido a tudo isso. Foi fácil descobrir que havia um curso de sociologia que dava Sim, tínhamos essa informação. Tinha uma amiga que estava no curso do ISCTE, talvez por isso tenha escolhido o ISCTE, mas convenci-me que a sociologia era aquilo que eu gostava realmente, porque o que já me interessava eram os outros, era a diversidade do mundo, não é? Era o conflito, era o poder. Nessa altura eu era pacifista, curiosamente, o que é engraçado porque eu venho a estudar militar, sem interessar-me, mas na origem eu creio que o meu interesse pelo conflito e pela violência no mundo, na sociedade e dos conflitos tem muito a ver com essa
filiação nos ideais pacifistas e todos aqueles referenciais, o Martin Luther King, o Gandhi, o Woodstock, tudo isso marcou esta minha fase que podia ter resultado mal. Eu acho que era muito fácil eu ter sido difícil fazer a síntese para dar algum sentido à minha identidade pessoal, e política e social, mas ao mesmo tempo foi um privilégio enorme ter essas diferentes influências, perceber a diversidade dos valores, do mundo, dos grupos, das pessoas e tentar compreender isso foi a Sociologia. A Sociologia chegou, penso eu, devido a essas preocupações que eu tinha na altura. E depois a ciência política acaba por ser uma continuidade do meu trabalho, que sempre foi mais orientado para a sociologia política, em todo caso. É muito interessante porque a democratização aqui significou mobilização política muito forte. No início, sim. Infelizmente, não podemos dizer que, do ponto de vista daquilo que a sociedade portuguesa se foi tornando, isso tenha gerado, por exemplo, expressivos níveis de associativismo. Não é o caso. Somos uma sociedade civil, alguns diriam quase inexistente, mas muito tímida. A relação com o Estado é uma relação paternalista. Até há algum tempo diríamos que isso teve a ver com 50 anos de um regime paternalista, mas já não podemos desculpar-nos, já passaram mais de 30. Portanto, nem sempre é fácil encontrar, só nesses elementos estruturais, razões para aquilo que somos ou que não somos, neste caso. Mas a verdade é que, de facto, naquela altura eu vivi, eu cresci, como digo, com esse movimento histórico, social, que era muito forte e as circunstâncias, não é? Levaram a que eu tenha contactado de forma muito próxima com gente muito cheia de convicções e de ter eu própria assumido também para mim a importância de intervir. E acho que sempre tentei ter uma participação que nunca foi política, nunca me filiei num partido, mas ter intervenção cívica em alguns movimentos, mais tarde já na universidade. E como foi a sua licenciatura, Helena? Conta um pouco para a gente. Bem, eu cheguei aqui ao ISCTE, que enfim, sempre foi um lugar muito especial e continua a ser um pouco berço da sociologia portuguesa. E fiz uma licenciatura muito apaixonada também. O primeiro livro que li quando cheguei foi um livro do Ferrarotti para uma sociologia alternativa. Eu vinha da minha trajetória anterior horrorizada com a ideia do conformismo. Tinha muito naquelas coisas que eu escrevia no jornal, de uma ousadia tremenda que não voltaria a escrever, penso eu, com a mesma liberdade, mas notava-se muito essa necessidade de ir buscar elementos para ter uma visão crítica sobre o mundo. E quando chego ao ISCTE era o lugar ideal, portanto, eu fiz a licenciatura, que foi de 4 anos, na altura, também muito motivada por essa necessidade de desenvolver um sentido crítico sobre o mundo, mas mais que isso até fui percebendo que o que era importante era compreender a realidade tal como ela existe na cabeça dos outros, e era isso a essência da sociologia. Acho que tive uma sorte imensa de vir para este lugar, porque era uma fase de consolidação, de crescimento e consolidação ainda da disciplina, mas vim encontrar uma geração de sociólogos, entre os quais o António um pouco mais jovem, mas estava o João Ferreira de Almeida, o próprio José Madureira Pinto, só para falar de algumas referências importantes da minha formação, que foram pessoas que tinham uma ideia muito plural da sociologia, com um grande pendor metodológico, porque os primeiros trabalhos, como sabem, foram muito metodológicos, porque antes não tinha sido possível fazer um trabalho empírico,
mas uma perspectiva muito eclética, muito inclusiva, que veio a refletir-se em outras sínteses. Acho que aqui o que fiz foi continuar o percurso das sínteses, porque o ISCTE deu-me, pela mão destes mestres desta primeira geração, uma visão que é a da produção do conhecimento, que não pode ser desligada da intervenção, da ciência, que não pode ser desligada da profissão, da teoria, da importância da teoria, que não pode ser desligada do trabalho empírico. Portanto, aqui existia e continua a existir, com as mudanças que depois sempre acontecem, uma perspectiva muito inclusiva da sociologia. E é nessa perspectiva que eu me formo. E creio que foi um grande privilégio, sim, fazer sociologia aqui. No início muito marcada por autores como Michel Foucault, vinha ainda do interesse pelo poder e pela forma, pelas margens. Curiosamente vou depois trabalhar numa instituição que não está nas margens, mas no centro do Estado. Isso tem piada, mas essa minha formação... Mas é um bom lugar de perceber isso. Justamente, não é? No final do meu curso, já depois de ter passado, claro, pela herança de Bourdieu, Giddens, autores que aqui nos marcaram, exatamente como autores de síntese também, a síntese entre as estruturas e as práticas, entre o material e o simbólico. Portanto, é essa atenção à importância de visões integradas da realidade, que são difíceis depois de operacionalizar, mas a nossa busca, enquanto cientistas, tem que ser muito marcada por isso. No final do meu curso, o que é que aconteceu? Para além do interesse que eu tinha pelas questões do poder ou dos conflitos, há circunstâncias que depois acabam por determinar os nossos percursos e trajetos. E, na altura, a Maria Carrilho, que foi uma pessoa com quem trabalhei, que foi a minha orientadora dos primeiros anos, nas incursões no universo militar, estava a oferecer um seminário de Sociologia das Instituições Militares. E eu pensei, eu devia fazer esta cadeira, devia fazer isto, porque se me interessa tanto pelos conflitos e pela violência, nada melhor do que estudar o lugar e os protagonistas da instituição que tem a seu cargo a gestão da violência coletiva. Então fiz esse seminário, fiz depois o trabalho final do curso já sobre os jovens e o serviço militar em Portugal. Portanto, sempre a perspectiva da relação entre a sociedade e as Forças Armadas. E foi assim que entrei a trabalhar sobre esse universo que, como dizia muito bem, foi sobretudo interessante. E não saí, do estudo do universo militar, porque sempre me apareceu como uma plataforma privilegiada para estudar dinâmicas sociais que acontecem aí, que têm aí uma expressão, que têm também fora, naturalmente, porque as instituições não são lugares estanques e as Forças Armadas, embora tenham sido sempre muito fechadas, também deixaram de o ser. Portanto, é um observatório privilegiado, porque é como uma lupa, amplifica muitas das dinâmicas que depois, encontramos noutros lugares, e é um lugar também, sempre procurei estudá-lo com analogias e com outras influências. Portanto, em Portugal, para além do mais, é um objeto que tinha um interesse adicional, porque os militares tinham sido os protagonistas de uma revolução democrática. Ao contrário, do que, como objeto de estudo, não é exatamente muito atraente ou sexy noutros lugares do mundo. E na minha vida, não sei se querem que eu falo disso já, mas posso falar, sempre senti, e com muita curiosidade sociológica fui analisando as reações ao facto de eu ter escolhido este objeto, que não é um objeto pacífico, e sempre houve reações controversas. Que objeto tão desinteressante, porque é que vais estudar militares? Que coisa, não é? Os militares normalmente identificados com uma instituição conservadora, associada noutros lugares do mundo a práticas e a regimes autocráticos, autoritários e ditaduras. Aqui não era o caso, mas como objeto não me parecia ser exatamente o mais interessante para um sociólogo que cresceu ainda com um mundo onde as ideias de esquerda eram bastante dominantes e, portanto, a preocupação com as políticas sociais ou outros níveis atraíam bastante mais interesse.
Isto era estudar um bocadinho, enfim, um espaço mais de elite e não tanto um espaço mais social, mais amplo. Bom, mas, como dizia, de um lado tenho audiências, os próprios militares, onde descobri enormes diversidades. De resto, quando entramos nestas instituições, percebemos que não são nada homogéneas, como um olhar exterior às vezes parece fazer crer. São lugares de grande diversidade e que, portanto, temos que saber depois também dar conta dela. Mas aí olhavam como mulher, e aí entra a dimensão de género, como algo estranho, com alguma desconfiança. Deve ser feminista, não é? E, portanto, cuidado, porque não era exatamente entre os militares muito popular a perspectiva. Você tinha essa noção já do seu interesse por estudos de gênero quando começou o estudo com os militares? Não. Embora eu tivesse tido uma formação que sempre me despertou para as questões de género e sobretudo para a causa das mulheres. Eu acho que na democracia, no mundo e não particularmente no nosso mundo ocidental e mais desenvolvido, a causa das mulheres enquanto grupo que foi muito tempo excluído de cidadania, para não dizer marginalizado e hostilizado em muitas sociedades, é uma das causas importantes. Eu cresci com essa herança, com a herança dos inúmeros movimentos feministas que tiveram um papel importantíssimo na construção das democracias e da igualdade e de princípios que para mim eram muito caros. Portanto, isso estava lá, digamos. O interesse pelo tema de género enquanto objeto científico aparece depois quando em Portugal as mulheres começam a entrar nas Forças Armadas. Eu vinha estudando a questão da organização militar, tinha participado num projeto grande coordenado pela Maria Carrilho e, portanto, estava muito já familiar com esse universo. Quando as mulheres entram, eu estava na altura a iniciar a tese de mestrado, ou a meio de um curso de mestrado, em que na altura tinha pensado estudar fronteiras. O âmbito do mestrado era os territórios, urbano, rural. Na altura eram os primeiros mestrados que havia em Sociologia, não havia ainda a diversidade temática que nos permitiria acomodar vários temas e eu estava à procura de um tema que me interessasse. As fronteiras eram um tema, mas as mulheres começaram a entrar nessa altura. Eu pensei que tinha que aproveitar para, digamos, o meu interesse, também a familiaridade com o tema, para acompanhar um processo social novo e produtor de grandes transformações na instituição. E foi por aí. Helena, antes da gente entrar nas investigações propriamente, você se forma muito nova e entra para o Esquité muito nova também, né? Como assistente estagiária. Mas entre final da licenciatura, entrar para o mestrado, fazer a seleção, imagino, para assistente estagiária aqui no Esquité, houve assim foi um caminho quase que sem pensar muito, ou havia, enfim, dilemas, opções, encruzilhadas? Como foi essa passagem da licenciatura para um... Acabou por acontecer de forma muito fácil. Eu acho que a mim aconteceram as coisas de forma muito fácil. Também provavelmente porque não sou muito exigente ou muito ambiciosa, não sei. Mas terminei a licenciatura, era uma boa aluna, fiquei ligada a um projeto de investigação, este que acabei de referir. E, portanto, isso satisfez-me muito, porque a minha ideia já era a investigação. Eu sabia que queria ser investigadora, que eventualmente queria ter uma carreira académica, mais do que qualquer outra coisa. E houve, mesmo antes de fazer o mestrado, porque quando comecei o mestrado, na altura já era assistente estagiária. Nessa altura entrava-se para a carreira docente com uma licenciatura, coisa que já não acontece, mas na altura sim. Agora só com doutorado ou mestrado? Neste momento o doutoramento já é o grau mínimo, sim, com todas as transformações de Bolonha, sim. Naquela altura
E isto passou-se tudo em pouco tempo, foram transformações enormes, não é? Eu entrei no ano de 89 para dar aulas no ISCTE, como assistente estagiária, na área das metodologias, que é outra linha importante do meu trabalho, não é? Em termos de docência, sobretudo. Eu lembro-me que estava na altura, foi o mês de setembro de 89, um mês importante para o mundo, em que cai o muro de Berlim. Eu estava nos Estados Unidos, fiz um mês, uma viagem a convite de uma instituição chamada The Atlantic Council of the United States. Eles convidavam jovens com algum potencial dos vários países da OTAN para difundir a sua perspectiva sobre o mundo. Ainda existiam, digamos, estávamos ainda ao final da Guerra Fria, não é? Os dois blocos. E, portanto, eu estava a convite dessa instituição a fazer uma viagem pelos Estados Unidos quando houve os concursos. Tinha havido um concurso para Coimbra e um para Lisboa. Em Coimbra não pude estar na entrevista. Não estava particularmente preocupada. Achava que ia conseguir fazer qualquer coisa, porque a minha ideia sempre foi: se nós tivermos qualidade, hoje em dia provavelmente os jovens vão pensar algo diferente, porque as condições são diversas. Mas eu estava lá e depois pude chegar a tempo da entrevista no ISCTE, que era de resto o lugar onde eu gostaria de ficar, e acabei por entrar. Portanto, entro no ISCTE a dar aulas de metodologia. A área pela qual me apaixonei, a epistemologia e a metodologia das ciências sociais, são de facto, em termos para além das Forças Armadas, do género, de outros temas de pesquisa, o fio condutor, são uma espécie de espinha dorsal da minha carreira, que está presente na docência, mas também sempre no meu trabalho como investigadora, não é? E, portanto, foi muito importante fazer essa entrada nessa altura. E ter começado por aí, pela metodologia. Só depois, já em 92, parece-me, que fiz o mestrado. E pronto, e depois a minha carreira foi-se desenvolvendo até à altura em que achei que tinha que sair daqui, que também não era muito comum, mas isso é mais tarde, não é? Entre 89 e 97 estive aqui no ISCTE. Fui participando ativamente durante todo esse período em associações profissionais, já na gestão do Departamento de Sociologia, e uma experiência importante nesse aspecto tem a ver com uma das tais sínteses entre a ciência, o ensino e a profissão, foi a participação na Associação Portuguesa de Sociologia, que é uma associação, provavelmente já outros cientistas sociais terão falado nisso, muito particular. Foi um lugar onde se foi consolidando também a sociologia em Portugal, onde sempre desde o início houve uma ideia muito clara de que não deveríamos deixar que acontecesse aquilo que aconteceu em muitos outros países, em que há associações ou sociedades científicas que agregam os académicos, os cientistas, os investigadores e depois os practitioners, não é? Os profissionais que exercem as várias profissões, no fundo, essa área científica da origem. E aqui não, aqui houve sempre muito a ideia integradora, uma vez mais, de ciência e profissão estarem de mãos dadas. E, portanto, uma atenção muito particular às dinâmicas do campo profissional. Eu participei disso, tive essa sorte. Eu acho que o António Firmino da Costa é uma pessoa que teve um papel absolutamente decisivo, não é o único, mas decisivo, na minha perspectiva, relativamente a essa característica singular, que faz, aliás, com que a Associação Portuguesa de Sociologia seja uma das maiores do mundo. Eu penso que era a quarta há algum tempo. E, portanto, participei muito ativamente durante todo esse período deste movimento, que depois, em termos de ensino, acaba também por exprimir-se em propostas inovadoras que aqui no ISCTE se desenvolveram, primeiro na sociologia, mas depois também na ciência política, quando ela é criada já nos anos 2000, 2006, parece-me, que é, por exemplo, o termo unidades curriculares se chama Laboratório
de práticas profissionais primeiro e depois laboratório de ética e profissão, não é? E mais uma vez, eu acho que esse trabalho dessa geração de sociólogos que alimentou esta perspectiva teve frutos e foi muito importante para ter esta visão plural, integradora, não excluente. A Helena é uma das organizadoras desse livro, Profissão Socióloga, não é? Exatamente. É o segundo, houve um primeiro que a Associação produziu na tentativa de dar a conhecer as experiências e a pluralidade de papéis profissionais de sociólogos. E depois fez-se esse outro livro, uma edição que pretendia ser revista, mas adicionando novos contributos, porque, entretanto, os papéis profissionais dos sociólogos conheceram um crescimento enorme, não é? Uma diversificação enorme. E, portanto, isso foram algumas das iniciativas que deram corpo a esta singularidade do caso português e que, na realidade, depois quisemos também fazer para uma ciência política mais incipiente ainda e que está numa fase de desenvolvimento menor, mas também com alunos, os primeiros alunos que tivemos aqui no ISCTE de Ciência Política, quisemos fazer também esse trabalho e no último Congresso de Ciência Política eu fiz até uma coisa original, que foi apresentar em conjunto com mais 20 alunos uma comunicação que resultava do trabalho deles, no âmbito dessa unidade curricular, de procurar ir encontrar os politólogos a trabalhar em vários lugares. Naquela pesquisa, o Antônio nos contou uma vez esse laboratório onde se vai procurar uma gestão. Portanto, e fizeram quase monografias, não é? O António é o coordenador e é a pessoa que, de facto, estimulou esse trabalho de uma forma incrível. E foi, ao longo dos anos, acumulando monografias, entrevistas, às quais devíamos dar um tratamento mais sistemático de sociólogos, porque mostram uma realidade não só que é não só estatística e que pode rever-se em vários indicadores, mas que é humana e que é pessoal e que essas entrevistas dão bem conta. Era muito bom que devíamos fazer isso, já temos conversado sobre isso várias vezes. Sim. E é uma experiência muitíssimo interessante. As associações profissionais são um lugar onde esse trabalho também podia ser canalizado e acho que tinha imenso interesse, porque é uma das grandes mais-valias, penso, do trabalho que se fez aqui e que também, no fundo, permite o desenvolvimento da própria ciência, muito em articulação com aquilo que na sociedade depois são os produtos, as expressões e o próprio contributo, não é? Para a vida social, as políticas sociais e até para a mudança social. Sim. Portanto, creio que devíamos fazer isso. Helena, você tinha dito que estava chegando um momento em que você via a hora de se afastar um pouco do ISCTE. Você vai fazer seu doutoramento na Itália. Você pode nos contar um pouco como foi essa escolha? Na altura não era ainda muito comum. Felizmente, hoje é muito mais comum as pessoas saírem a uma nova geração muito viajada, muito mais qualificada e mais cosmopolita. Na altura em que eu saí, creio que não era muito habitual. As pessoas lembram-me de dizer: que coragem tens de ir para Florença, ter-me candidatado. Não era a primeira de toda, ou seja, havia muitas pessoas que já saíram, mas eram casos mais pontuais. Eu creio que na altura em que eu saí se inicia verdadeiramente um movimento que depois é maior. Eu já tinha, e por isso é que hoje acho que a experiência do Erasmus é absolutamente decisiva na formação, eu tinha alguma experiência de sair e de viagens, quer numa organização em que participava, uma ONG internacional, de que eu era já dirigente, nessa altura de cooperação para o desenvolvimento. Tinha sido uma experiência também importante na minha formação, fazer muito trabalho de educação para o desenvolvimento com escolas, em termos nacionais, e depois participar numa organização internacional que juntava associações de jovens e viajava bastante. Portanto, tinha já essa noção de que o mundo não é um papão e que podemos facilmente deslocar-nos, que podemos fazer facilmente, que aprendemos rapidamente as línguas e, portanto, tinha alguma vontade que essa experiência me tinha deixado, não é?
E, portanto, quando chegou a altura de pensar em fazer um doutoramento, achei que tinha que aproveitar, porque tinha, felizmente, a possibilidade também de ter alguns anos sem dar aulas aqui no ISCTE para poder fazer essa experiência. E Florença apareceu como uma opção. Vários colegas tinham estado em Florença, o António Costa Pinto, o Nuno Severiano Teixeira, a própria Maria Carrilho, conhecia bem algumas pessoas. Portanto, eu tinha-me sido apresentada à instituição, achei que era o lugar ideal e concorri nessa altura sem saber ainda quão importante essa experiência ia ser e quão marcante ia ser, porque foi de facto a possibilidade de estar num lugar de excelência, um lugar por onde passaram dezenas de pessoas importantes na área das ciências sociais, da ciência política, das relações internacionais. É aí que eu também abro um pouco horizontes, a partir da sociologia, para essas outras áreas da ciência política e das relações internacionais, onde depois tenho um contacto mais próximo com o Philip Schmitter, que é um politólogo bastante conhecido e que tornámos amigos, para além de ter orientado o meu trabalho, mas com muita outra gente. Era um lugar muito dinâmico, onde estavam sempre a acontecer coisas. Durante esse período tive também uma outra experiência muito importante, muito marcante, que foi a possibilidade do intercâmbio em Berkeley, onde vivi um semestre, e esse contacto com a Academia Americana e o seguir alguns cursos aí foi também extremamente importante. Berkeley semelhante ao Costa Pinto. Na realidade, sim, ele também tinha, porque Berkeley tinha uma relação particular com o Instituto Universitário Europeu. E aí foi um lugar também de crescentes aberturas, não é? Porque lembro-me de seguir com imenso interesse um curso do David Collier sobre conceitos e estar um semestre a aprofundar do ponto de vista da epistemologia, da metodologia, mas também da política comparada, algumas coisas, de ter podido ir assistir a coisas noutros departamentos. George Lakoff e as ciências cognitivas trouxeram nessa altura também algumas pistas muito importantes para depois as minhas aulas de metodologia e de epistemologia. Portanto, são oportunidades em que estamos expostos a coisas muito variadas, a gente muito interessante e creio que, portanto, essas duas experiências, em particular a de Florença, que foram 4 anos, enfim, 3 e mais se não contar o período de Berkeley, foi absolutamente decisivo para perceber que na internacionalização que nós precisamos de fazer aqui, muito claramente parece-me que, e é o trajeto que se está a tentar fazer, há uma série de mitos que se podem desconstruir facilmente. Desde que as pessoas tenham esse primeiro impulso e estímulo para sair, para perceber que não podemos estudar outros contextos e não temos que nos concentrar a estudar o que está à nossa volta, que nós portugueses temos uma formação tão interessante ou de tanta qualidade ou melhor que os nossos companheiros e colegas de outros países, que trabalhar numa outra língua é algo que é possível, que se pode fazer. Enfim, em Florença havia obviamente um contexto que permitia que os nossos textos, havia um serviço de revisão de textos, pronto, havia de facto algumas condições materiais que também eram importantes para as aulas são se trabalhar. Né? Era a maior parte em inglês, sim. Mas, portanto, tudo pequenos aspectos que se desmistificam uma vez que se tem a experiência de sair. E por isso também é que tenho para mim que é uma obrigação nossa transmitir a todos os nossos estudantes esta ideia de que podem ir mais além, podem sempre, têm as qualidades, têm as capacidades, têm as competências para o fazer. Ficava sempre tão intrigada enquanto coordenadora Erasmus, que fui durante um período antes de sair depois para o Instituto de Defesa Nacional, com o facto de não conseguirmos captar tantos alunos quanto desejaríamos para ir a Erasmus. Há
uma retração, eu notava uma retração nos estudantes quando queriam sair, então era para a Espanha, para ficarem próximos da família, um certo receio de trabalhar numa outra língua. Não eram tanto sequer as questões financeiras. E é a questão da atitude que se tem, não é? E, portanto, é essa atitude que nos retrai, que nos que nos impede, no fundo, de nos desenvolvermos em toda a nossa potencialidade. E depois também por essa via a das próprias ciências sociais, das disciplinas em Portugal como noutros lugares. E portanto sempre me intrigou que isso estivesse a acontecer. É provável que venha mudando, agora não sei qual é a estatística recente, mas tenho a certeza absoluta que essa é uma das maneiras, quer de construir a Europa, por exemplo, que são mundos para além do nosso mundo nacional, que em muitas dimensões já não é sequer, mas também para construir visões mais cosmopolitas, menos provincianas, que por vezes ainda existem. E Helena, você mencionou agora em relação aos alunos como que esse entrelaçamento da vida familiar com as escolhas profissionais, e você já vinha desde o mestrado enfrentando, lidando com esse tema do gênero de forma bem central, além do campo junto aos militares e tudo. Então, e como é que se dá essa tua conciliação dessa carreira com todos os esforços e dedicação que ela exige já como professor e tudo, e a sua vida pessoal, como é que você consegue lidar com isso bem, ou isso foi uma questão, ou você de alguma forma adiou coisas por conta desse projeto? Não adiei. Vou contar um bocadinho da minha história pessoal, então, para se perceber. Pessoal, em termos de vida familiar. Na altura em que eu fui para Florença, eu já tinha 31 anos, aliás, uma idade que já era um bocadinho mais avançada do que a dos meus colegas de Florença, que eram mais jovens. Em Portugal não era habitual fazer-se um doutoramento antes, porque havia um percurso a fazer. Lembro-me que o meu mestrado, aquilo que fiz como mestrado, seria hoje uma tese de doutoramento, foi o meu primeiro livro, ou seja, de facto havia ainda, digamos, um percurso que era mais demorado, mais extenso e, portanto, começávamos mais tarde. Eu estive casada durante 4 anos, mas justamente nessa altura separei. E, portanto, foi uma ocasião também muito interessante de reconfiguração pessoal. Eu mudei tudo, não é? Mudei de cidade, mudei de país, mudei de casa, mudei de situação familiar, passei a ser solteira, fui viver sozinha pela primeira vez na minha vida. Sempre tinha vivido, enfim, com irmãs, com os pais, com as irmãs, com alguém, com o marido. E nessa altura, em 97, mudei de trabalho, num certo sentido, porque tornei-me investigadora a tempo inteiro. E, portanto, aí não tinha intenções imediatas de constituir uma família, embora a ideia de ter filhos sempre me tenha interessado muitíssimo, acabei por tê-los, naturalmente, mas tinha para mim muito claro que se não os tivesse biologicamente, tê-los-ia, seguramente se encontrasse alguém que quisesse partilhar isso comigo, numa outra altura, adotando, não estava nada preocupada. Depois encontro em Florença o Andrés, com quem depois venho a casar. Ele é outra síntese da minha vida, portanto, a minha vida é feita de sínteses. Esta também é, porque ele é argentino, estava a estudar em Florença e conhecemos e que seja eterno enquanto dure, não era bem, mas não tínhamos uma perspectiva muito clara sobre o que poderia acontecer a seguir. Mas ele volta para a Argentina em 2001, na altura da crise, está um ano na Argentina, assistindo a toda aquela confusão que se gerou durante a crise.
E depois eu volto para Portugal um pouco mais tarde, estamos um ano em contacto, ainda sem as teses terminadas, mas ele vai viver para Portugal. Bom, e nessa altura eu, entretanto, fiquei grávida, tínhamos a ideia de que tínhamos um projeto em comum e queríamos encontrar alguma solução, sem muito stress. E a verdade é que depois tivemos os nossos filhos, o Pedro tem 8 anos, a Carolina tem 5, e são as primeiras pessoas que eu refiro nos agradecimentos de um livro que depois resultou da minha tese. E às vezes as pessoas dizem-me, de facto, vê-se que foram percursos e dimensões da vida muito, muito presentes, e eu tenho a ideia que, porque a conciliação já era um tema importante do meu trabalho, no sentido em que o interesse pelo estudo das questões de género e a convicção absoluta de que as desigualdades de género, nas Forças Armadas como fora, dependem muitíssimo de estruturas sociais mais amplas, do modelo normativo que faz com que, imaterial, digamos, da organização social, que faz com que ainda haja uma enorme assimetria na divisão das tarefas domésticas entre homens e mulheres, e que aí está a raiz de muitas dificuldades de emancipação. Isso era muito presente para mim, no meu trabalho, e passou a ser na minha vida, a partir do momento em que temos as crianças, em que o Andrés é investigador também, viaja bastante, e creio que tentei sempre conciliar o mais possível. Nunca as opções de carreira me pareceram vitais, embora também creio que não teria podido fazer a carreira que fiz ou que tenho feito sem enfim, algumas concessões no tempo de dedicação depois à esfera da família ou dos filhos, mas isso eu partilho com milhares de mulheres por este mundo e portanto é uma coisa com que me confronto permanentemente, não é? De um lado, algumas expectativas devido a algumas ideologias mais maternalistas de que, e também desta enorme centralização na criança, as sociedades contemporâneas, há uma grande centralização nas crianças, as famílias estão muito centradas nas crianças e no seu bem-estar. Em Portugal isso não é muito forte, mas há sociedades onde isso é muito forte. Algumas que eu estudei, a Holanda, por exemplo, de facto, a Alemanha é outra, onde as mulheres são muito pressionadas, não é? A essa dedicação. Aqui isso não é muito o caso. Em Portugal, apesar de tudo, eu acho que as mulheres que participaram sempre ativamente no mercado de trabalho, em níveis que surpreendiam todos os analistas, diziam como é que é possível, e isto é desde os anos 60, que as mulheres foram de facto protagonistas de uma mudança social muito importante, nos níveis de escolarização, na qualificação. Eu sinto-me um bocadinho parte desse movimento em que as mulheres tentaram ir fazendo a conciliação com concessões dos dois lados. As mulheres que eu estudei muitas vezes diziam: eu vou tentar fazer a minha carreira, sei que se calhar vou ter que fazer isto um pouco mais lentamente, ou que vou ter que prescindir de chegar a posições de topo, mas não vou prescindir nunca da minha carreira. Isso para mim é muito importante. Em casa eles vão ter que entender. Então, falávamos do mulher, carreiras... E a conciliação. Bem, se é fácil, não é? Eu senti-me como tantas mulheres se sentem com carreiras que são exigentes e com famílias e com crianças pequenas, porque eu fui mãe tarde. Eu tive o Pedro com 37 e a Carolina com 39. Portanto, senti que já tinha feito muita coisa que queria ter feito. Foi uma opção muito tranquila, que correu muito bem, de resto, enquanto maternidade. Tinha viajado muito, feito os meus percursos de montanha, que é uma outra experiência muito importante. Acho que toda a gente devia ir em alguns momentos da vida às montanhas. Isso tem a ver com outra parte da vida, mas que não deixa de ser importante, não é? Porque nos obrigam a confrontar-nos connosco próprios, são lugares áridos, difíceis, onde estamos em grupo e dependemos uns dos outros, e portanto é um teste em situações limite à capacidade que temos
ser solidários, de ajudar outros, de ver o interesse comum em função... Não, era trekking. Fiz durante alguns anos, continuo a achar que sou trekker, mas há 10 anos que não faço. Mas tenho para mim, como tão importante essa experiência, que fiz durante alguns anos, em Espanha muito, nos Pirineus, nos picos da Europa, mas também em expedições mais abrangentes, mais exigentes, fora, no norte da Índia, na base dos Himalaias, na Turquia. Portanto, essas caminhadas de montanha ajudaram-me, se calhar, a ter armas e instrumentos para gerir as sínteses e as conciliações. Não é? Porque aí testamos e são experiências para todas as outras situações do trabalho e da vida em que temos que lidar com as pessoas. Mas eu já tinha feito um pouco tudo isso e, portanto, em relação às crianças, estava tranquila e sentia que era um momento de todo o tempo que eu tivesse fora do trabalho, era para estar com eles, vê-los crescer. É absolutamente vital e isso é importante, nós não podemos, pessoalmente, não fazer aquilo que, enquanto sociólogos, sabemos que é importante para o bem-estar e a saúde de uma sociedade, que tem que tomar bem conta do crescimento das crianças, não é? E muitas vezes isso não acontece. E, portanto, tento fazer isso. Não é fácil e creio que só consigo porque tenho muita ajuda da minha família. Tenho uma sorte enorme, porque as minhas 2 irmãs vivem perto e uso muito esse apoio delas. Acho que é absolutamente decisivo e sei como é desesperante para muitos casais, amigos, para muitas pessoas não poderem contar com esse tipo de apoios nas grandes cidades, sobretudo, que é onde vive a maior parte das pessoas agora. E eu tenho podido contar com isso. Com os meus pais foi uma presença constante, permanente e um privilégio enorme poder ter esse apoio. E o marido também. E o marido também, que, enfim, creio que partilhamos, somos pessoas muito diferentes. Ele veio da Argentina para partilhar a vida dele comigo. É uma aventura, num certo sentido. Ele veio acabar a tese em Portugal e eu estava ainda a fazer a minha tese. O Pedro nasceu com a tese ainda por terminar, a minha. Depois a Carolina veio a nascer quando eu estava a preparar o livro. Foi tudo muito em simultâneo e o Andrés foi claro, sempre uma ajuda importante, mas foi para ele uma aprendizagem também que se foi aprofundando. Infelizmente, eu, mesmo tendo estudado estes assuntos, mesmo preocupando-me com a conciliação, não agi como mãe como deveria ter agido, partilhando mais responsabilidades, aceitando mais a forma do outro fazer. E é aí que nós vemos como são fortes estas determinações sociais, estas disposições, as disposições, não é? As disposições que estão tão interiorizadas que nem nos damos conta que estamos a agir com elas, ou damos mais tarde. E, portanto, no início, creio que o peso da minha educação, que foi uma educação para papéis de género ainda relativamente diferenciados, sobretudo em que a mulher aparece... A minha mãe foi uma mulher que trabalhou sempre, toda a vida, tinha 3 filhas pequenas e conciliou sempre só, mas só mesmo, porque a família de origem tinha ficado longe, esses papéis. É uma lutadora, mas assumia para ela como muito claro que esse era o seu papel também, não é? Coisa que nós não temos que assumir agora, e não devemos assumir agora, devemos partilhar mais, mas ela sempre o fez notavelmente, e isso foi um exemplo muito grande e uma marca também, não é? E, portanto, creio que vem daí também essa tentativa de talvez exercer poder, não é? Dizem muitos sociólogos que muitas vezes as mulheres o que fazem é ter esse espaço. Eu tinha outros espaços de poder, mas há uma disposição muito interiorizada, muito inconsciente,
e no início creio que não partilhei o suficiente. Portanto, a responsabilidade é também nossa. Portanto, isso foi uma consciência acrescida dessa experiência pessoal. Mas o Andrés veio progressivamente a assumir mais responsabilidade e mais partilha com as crianças, e eu fui aceitando cada vez mais que as coisas não têm que ser sempre da mesma maneira, que as crianças não têm que tomar banho todos os dias, ou que se não comem carne na refeição, comem peixe, ou comem 2 ou 3 vezes massa, enfim, aqueles pequenos detalhes que... Agora, é certo que eu, tendo crescido numa perspectiva não essencialista sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a sociologia e sobre o género, não creio, e convictamente acho que o facto de ser mãe não mudou em grande medida essas minhas convicções. Mas de alguma forma, a experiência de viver a maternidade afetou a sua visão como socióloga sobre as mulheres? Isso marcou para você foi um ponto de inflexão assim importante ou não? Não foi, não. O facto de ser mãe é uma construção. Eu estou profundamente convicta que, para além de tudo o que há de biológico nessa experiência, e que é muito, evidentemente, é de facto muito mais a construção dos papéis, a construção da relação que torna as pessoas homens ou mulheres. Portanto, há uma relação muito próxima entre a construção social e, enfim, a biologia, que tem evidentemente o seu lugar, mas a minha experiência é de facto de que é essa construção, e é uma construção de que não podemos muitas vezes controlar conscientemente, não é? As crianças crescem com as suas diferenças, as suas orientações, e isso não depende da educação dos pais ou das orientações que nós possamos, ou exclusivamente disso, não é? Eu não sei se eu me fiz explicar bem, quis dizer só se você já vinha olhando para as mulheres em vários contextos. Se talvez viver uma dimensão da vida como mulher te fez olhar para essas mulheres que eram parte do seu objeto de pesquisa a partir de um outro lugar, né? Um lugar, por exemplo, esse que você falou agora. Eu me dei conta das minhas disposições, que talvez precisasse de um distanciamento para ver que elas estavam existindo. Não, num certo sentido, claro que é uma experiência tão marcante que naturalmente nos situa até perante o meu objeto, que eram as mulheres que têm uma profissão que o Charles, enfim, uma autora dos estudos militares chamou, inspirando-se na ideia do Koser, vorazes. São instituições, é uma profissão voraz no sentido que ambas as instituições, a família e a instituição militar, são vorazes porque exigem muito tempo, empenhamento e lealdade dos seus membros. Então estas mulheres estão ali numa charneira importante de uma voracidade seletiva, porque elas acabam por ser mais objeto dessa voracidade que os homens. E é claro que a experiência com a minha própria família, a minha maternidade, me faz perceber melhor as dificuldades, os paradoxos, as ambiguidades, a dureza das opções, não é? São hard choices, que é o título de um livro que li, que me marca, que são as escolhas difíceis e com as quais, de facto, as mulheres acabam por ser bastante mais confrontadas do que os homens, em geral, não é? E nessa medida, sim, é também uma experiência que nos ajuda a compreender melhor, penso eu, o próprio objeto, embora eu não acho que nós tenhamos que na realidade viver pessoalmente todas as situações para as poder compreender. Justamente o nosso treino, o nosso métier é o apurar esta capacidade de nos colocarmos na cabeça dos outros, não é? Mas enfim, há sempre limites e fronteiras entre estas possibilidades. A gente podia falar um pouco da investigação, né? Como você chegou nesse tema. Você vinha dizendo
que eu acho que é uma experiência muito interessante, que é um tema que, a princípio, causa estranheza, causa uma certa... sim, e não terminei essa conversa. Isso, então nós pulamos um pouco da trajetória da investigação. E é muito interessante porque o próprio tema dos militares causa estranheza e a combinação de mulheres nas Forças Armadas é uma estranheza particular. Né? É uma dupla estranheza, sim, é verdade. Então seria muito interessante ouvir você. Bom, eu como disse, eu cheguei ao tema, por um lado, tendo já preocupações relativamente à causa das mulheres e à igualdade como um dos pilares da democracia, e achando que de facto é um valor importante, atenta a essa realidade, eu sou de repente colocada perante um momento histórico em que as mulheres entram nas Forças Armadas, que era o meu lugar, o meu universo de estudo até à data, e portanto penso tenho que tomar este tema como um tema de trabalho, e foi isso que fiz a minha... Você já estava mobilizada pelo tema das mulheres? Já. Militares, né? Quer dizer... militares. O projeto não era sobre militares, também havia? Era sobre militares, mas tinha já incluído um primeiro estudo com ela, de como a sociedade portuguesa estaria, e os próprios militares, viriam a aceitar a entrada de mulheres, que já se preparava. Portanto, mas eu quando digo, o tema de género e a questão da igualdade de oportunidades das mulheres era um tema que me era querido, que me interessava, mais politicamente do que do ponto de vista da investigação, que não tinha tido, de facto, muito trabalho nessa área. Creio, não me lembro, mas sim, não tinha trabalhado particularmente temas de género. Mas neste momento há a confluência de um interesse que era pessoal e político com um espaço, um universo de investigação onde esse estudo podia ser extremamente interessante devido ao tal efeito de amplificador, de lupa, que particularmente esta dinâmica de integração de mulheres num espaço tradicionalmente masculino viria a ter. E, portanto, foi a oportunidade, foi o interesse, foi a circunstância de conhecer e reconhecer esse universo que me leva a estudar mulheres nas Forças Armadas, que se tornou durante 20 anos o tema mais importante da minha investigação. Talvez me tenha centrado excessivamente nele. Em momentos diversos, às vezes faço umas fugas. Num momento estudei o mecenato, também porque as oportunidades surgiram. Mais recentemente vim a estudar migrantes portugueses na região palatina, que são fugas de que sempre senti um pouco a necessidade para ler outras coisas, estudar outras coisas. Bem, os contextos internacionais em que estive expuseram-me também a outras coisas, desinfluências intelectuais e de leituras que depois vêm a enriquecer naturalmente, como em todos os casos, os nossos estudos mais centrais. Mas talvez me tenha especializado muito. Agora, sempre o que fiz foi, primeiro, um estudo que foi mostrado sobre a circunstância da entrada de mulheres e acompanhei de perto as primeiras 1000 mulheres com inquérito e entrevistas. Depois fui alargando um pouco os horizontes, fazendo um outro trabalho, que foi um segundo livro, em que comparei o caso português com outros da Europa do Sul, e finalmente depois a tese de doutoramento, em que inicialmente pensava a relacionar ou comparar a instituição militar com a Guarda Nacional Republicana e outras instituições também, enfim, com analogias com a instituição militar, e onde esses processos poderiam revestir-se de características idênticas e que era interessante comparar, com resultados, apesar de tudo, diferentes. Mas depois chego a Florença e dizem-me, não, estudar o caso português não faz sentido. Você está num instituto europeu, porque é que não olha para um universo bem mais abrangente? E este estímulo foi absolutamente decisivo, quer para ampliar os horizontes, quer para sair do olhar ao umbigo,
porque era bem mais confortável pensar, eu estudo Portugal porque eu conheço, mas enfim, não é de todo necessário que seja assim. E, portanto, em Florença procurei fazer um estudo, e fiz um estudo comparativo de políticas de integração de mulheres nos vários países da NATO, completado com um estudo de caso comparado, Portugal e Holanda, já com base em entrevistas, procurando sintetizar. As sínteses são de facto uma marca profunda em todas as dimensões da minha vida e da minha trajetória académica. Também do ponto de vista da metodologia, a escola em que eu me formo é uma escola eclética, é uma escola que diz não há métodos melhores que outros, nem técnicas melhores que outras, o que há é opções que têm a ver com os objetivos, com as questões, com os puzzles que procuramos deslindar. E, portanto, a ideia não é que triangular seja sempre a solução ideal, mas que muitas vezes é interessante ter desenhos de pesquisa mais mistos, não é? E, portanto, aí o que fiz foi tentar, no meu trabalho, plasmar também essa ideia, porque tinha condições materiais para o fazer, de conciliar um olhar mais macro, the big picture, com olhares mais próximos. E, portanto, o quantitativo e o qualitativo e o comparativo, neste caso, as várias perspectivas teóricas, quer da área do estudo sociológico das Forças Armadas e das instituições militares, como da teoria política, como das abordagens feministas, procurar ir buscar esses vários quadros de referência, os elementos para construir um quadro analítico muito plural. Enfim, os ângulos de abordagem são sempre limitados, o nosso olhar é sempre seletivo e, portanto, os resultados têm sempre que ser lidos em relação a esses referenciais que utilizamos e às metodologias que utilizamos, sendo sempre um contributo parcial. Bom, mas foi isso que fiz e, portanto, esta ideia de síntese também, de cruzar níveis analíticos, creio que saiu bem e que essa experiência do trabalho, da tese de doutoramento sobre as mulheres conseguiu consegui expressar aí, materializar com imensas limitações estes vários princípios de trabalho científico, mas também depois, por outro lado, eu gostava de acrescentar isto em termos do meu trabalho, que é uma outra síntese, que é a preocupação em perguntar para que é que isto serve, ou seja, eu estou a produzir conhecimento de um universo particular que não tem que ficar limitado a este universo, porque há muitas situações, é como os estudos de caso, não é? Um caso é um caso no qual milhares de outros casos, como diria o José Machado de Paz, se podem refletir e, portanto, estudar um caso pode ser extremamente interessante para ampliar o nosso conhecimento e construir quadros novos de entendimento da realidade. E, portanto, eu olhei sempre para as mulheres militares, para este tema da integração de género, como uma plataforma para compreender processos de integração de género noutros contextos e, portanto, estamos a estudar sempre algo mais que está para além daquele objeto muito em concreto. Mas preocupou-me sempre muito o interface com a decisão política, a intervenção, a necessidade de traduzir aquilo que nós, os resultados a que chegamos, para quem depois tem a capacidade e a competência para, a autoridade também, para intervir sobre a realidade. Como é que eu vou transmitir aos decisores políticos o que é que era importante fazerem para que este processo da integração de mulheres, que eu tenho estado a estudar, corra bem. Portanto, esta preocupação entre o cientista, o político e o cientista, não é? Não nos mesmos termos debrianos, eu sempre me coloco como analista, ou tento fazê-lo, sabendo que nem sempre é fácil deixar de lado algumas convicções políticas, mas sempre olhei o meu tópico, que é tão polémico, que é tão gerador de paixões, como analista, procurando distanciar-me um pouco da normatividade e das paixões que o tema de género sempre coloca. E é por isso que eu dizia, do lado das audiências militares, tinha o olhar com desconfiança para alguém que estuda as mulheres, portanto é feminista, do lado das minhas audiências feministas,
ou mais interessadas nas mulheres. Tinha a desconfiança enorme de olharem para mim e dizerem estudar militares. É seguramente porque ninguém escolhe um objeto sem ter alguma afinidade com ele e, portanto, é seguramente porque é militarista. Portanto, sempre tive um bocadinho esta ambiguidade estou a exagerar um pouco para fazer valer o ponto, mas da qual me distanciei, portanto, permitiu-me a não cumplicidade com os universos interessados do meu trabalho, que me poderia ser pedida frequentemente, não é? E, portanto, mantive sempre alguma equidistância. Isso continua? Você acha? Bem, neste momento estou a fazer uma coisa diferente e, portanto, já lá iria, só queria terminar, mas é uma pergunta extremamente importante porque algo mudou, porque eu agora estou mais próxima de um universo que tem a ver com as Forças Armadas ou com a defesa em geral e, portanto, tenho um papel um pouco diferente. Mas, enquanto analista, enquanto cientista, preocupou-me sempre muito e procurei ir, estando próxima dos universos também da decisão política, sem muito sucesso. Acho que podia ter feito bem mais e melhor para ajudar a tradução do meu trabalho, ou dos resultados do meu trabalho, para quem tinha que decidir e gerir estes processos. Por isso é também uma preocupação na formação dos alunos, que eles pensem sobre ética profissional e sobre deontologia, coisas que nos obrigam a pensar nos vários universos de stakeholders do nosso trabalho, não é? E também a repensar de uma forma diferente daquela que nos anos 70, 80 ainda pensávamos, a dimensão crítica e de intervenção do nosso trabalho. Bom, mas só para concluir, acho que a coisa mais interessante que me aconteceu em termos de reconhecimento do nosso trabalho foi, e conto este episódio porque me marcou profundamente, foi no Brasil, no primeiro encontro da ABED, Que é a Associação Brasileira de Estudos de Defesa, do qual participei com muito gosto. Aliás, foi o início de uma colaboração que tenho tido com colegas no Brasil, com o Celso Castro, no CPDOC. Nessa conferência descobri que o meu trabalho no Brasil, entre o público interessado nas questões militares, em particular da integração de mulheres, era muito mais amplo do que em Portugal, naturalmente, porque também é outra a dimensão. Portanto, havia muito mais pessoas que tinham lido os meus textos, que tinham utilizado o meu trabalho para fazer os seus trabalhos. Em Portugal, muito pouca gente, sempre me senti muito sozinha. Acho que era a única pessoa, e continuo, creio, que a ser uma das poucas sociólogas que trabalha estes temas. E, portanto, sempre foi um percurso até um bocadinho isolado, não é? E por isso é que procurei sempre as participações internacionais nas associações com as quais me relacionei muito na Europa, nos Estados Unidos. Congressos, conferências, projetos, enfim, em comum. Mas neste caso em particular descobri então que havia esse reconhecimento a um nível que era bem interessante para mim. E depois o episódio que eu queria contar é este, relativamente à utilidade do nosso trabalho. Encontro-me na casa de banho, no congresso, com alguém que me diz: é a professora Helena Carreiras? E eu disse: sou. Ela disse: até estou emocionada por conhecê-la pessoalmente, e eu, que nunca me achei, enfim, que poderia acontecer uma coisa destas, não é? De alguém se emocionar por me conhecer, porque não me tinha assim em tão grande conta. Mas, de facto, aquela pessoa diz-me, uma senhora que era, creio que era militar, estava também como investigadora, estava a fazer um trabalho, que me disse: o seu trabalho foi muito importante para mim, utilizei muito os seus livros, até em fotocópia, não era fácil o livro chegar cá, e foi muito importante para o meu trabalho. Fico até emocionada de a conhecer, porque sabe, o seu trabalho, para além do mais, e esta é a frase que me deixou QO completamente, ela disse: o seu trabalho ajudou-me a perceber que o problema não era eu. Ou seja, uma mulher militar que
viveu também algumas dificuldades que muitas mulheres vivem e que eu descrevo no livro, não é? Porque no livro depois tipificamos e procuramos descrever padrões que são mais gerais e que transcendem experiências individuais, mas que se refletem nelas. Então ela diz-me isto e eu fiquei completamente... Pensei, não, está tudo justificado. Todas as audiências que desconfiaram do meu trabalho, enfim, estou a exagerar uma vez mais, mas só para mostrar quão importante para mim foi perceber que um trabalho que muitos consideravam, enfim, um pouco marginal, desinteressante, relativamente a um universo que, enfim, seria muito, muito restrito, de facto tem importância para outras pessoas, para o trabalho de outros investigadores, também para a vida, se calhar de muitas mulheres que podem ter sentido o mesmo que esta mulher sentiu. E até de muitos homens, espero eu, também, que possam ter compreendido melhor que são dinâmicas sociais, são dinâmicas organizacionais, que estão a provocar muitas vezes processos que são difíceis, mas que não são necessariamente da responsabilidade ou da idiosincrasia individual, quer dizer, portanto, isso foi um aspecto importante que tinha a ver com essa preocupação. A consciência sociológica dos processos. Claro. E Helena, aproveitando que mencionou o encontro da ABED, eu acho que seria bom também a gente abrir, dentro da perspectiva da sua trajetória, como foi o encontro com o Brasil, né, essa interlocução com o Brasil, e se há, além do Brasil, outros países da comunidade de língua portuguesa que, de alguma forma, tocam na sua história, na sua trajetória. Olha, eu não tive, enfim, até há pouco tempo atrás, apesar de tudo, o privilégio de ter projetos comuns com colegas do universo lusófono. Acompanhava com muita atenção e participei nos primeiros congressos luso-afro-brasileiros. Aliás, do primeiro, que foi em 95, creio, no Rio de Janeiro, cheguei a publicar numa revista Estudos Feministas no Brasil um primeiro artigo que tinha exatamente a ver com a conciliação da família e da profissão militar, porque já na altura eu estava a fazer esse primeiro trabalho, e tive na altura contacto com algumas colegas que trabalhavam as questões do género. Com a África, infelizmente, não tive contactos muito próximos. Tinha aqui na Associação Portuguesa de Sociologia, tínhamos, enfim, sempre o interesse em colaborar e com colegas desses países, mas fui seguindo, digamos, as dinâmicas da construção até a partir dos congressos luso-afro-brasileiros, dinâmicas mais comuns e mais partilhadas. Na realidade, o meu contacto mais próximo com essas realidades foram a partir do momento em que o Celso Castro veio a Portugal. Eu tinha um conhecimento superficial do trabalho dele enquanto antropólogo dos militares, um trabalho que depois descobri e porque me apaixonei. Acho que são livros muito interessantes, que aliás, eu acho que me influenciaram no sentido de que nos últimos tempos me tornei bem mais interessada nas dinâmicas antropológicas do universo militar do que antes. Num projeto que tenho tido em curso, que terminou agora, para estudar Forças Armadas Portuguesas, após o final dos anos 80, portanto, durante estas décadas, incluí e desenvolvi mais do que inicialmente previsto um estudo de caso sobre o Kosovo, onde pude ir com a minha equipa participar estar com os soldados durante algumas semanas. Eu acho que foi um pouco por influência do trabalho do Celso Castro, depois de ter lido
o espírito militar, entusiasmei-me e procurei entusiasmar a minha equipa para tentarmos fazer alguma coisa que pudesse, enfim, não com a mesma profundidade, neste caso, mas acompanhar também estas dinâmicas mais etnográficas do estudo sobre os militares. E, portanto, foi um contacto que foi primeiro em Portugal, que deu origem a um envolvimento numa rede que ele, enfim, coordena ainda no CPDOC, algumas visitas recíprocas, participação justamente na ABED e depois projetos que nascem de participações como uma que tivemos, uma coordenação de um painel numa conferência internacional, também com o Celso Castro, mas que já envolve vários outros colegas que também no Brasil estudam os militares. É num livro que estamos agora a editar, que reúne as nossas preocupações metodológicas com o estudo do universo militar e que em princípio se chamará Qualitative Studies, Qualitative Methods in Military Studies. E que reúne contributos dessa sessão do Congresso. Portanto, são coisas que estão eu a começar e eu espero sinceramente que possam ser desenvolvidas até com colegas. Quer dizer, Portugal te deu sociologia, a Itália a ciência política, o Brasil antropologia. Exato, é um pouco isso, acho que é uma boa descrição. Até de pensar os países lusófonos, pensar os militares no Brasil a partir dos trabalhos que vem conhecendo, bancas e há lá um grupo crescente de interesse. Há também uma reflexão substantiva sobre como os militares se constituem no Brasil e aqui há uma comparação dentro da sua perspectiva sobre isso ou não? Não é ainda não fizemos muito esse trabalho está por fazer. Mas intuitivamente pensa alguma coisa sobre isso, assim, sobre sobre propriedades eventualmente comuns desses países? É evidente que há um espaço para a comparação, apesar das diferentes experiências históricas, dos timings muito diferenciados. É um tema que naturalmente permite a comparação, até porque as instituições militares têm analogias estruturais muito fortes. E desse ponto de vista podemos sempre comparar. Gostava muito de fazer isso. Em alguma medida, eu acho que as condições estão criadas para podermos olhar de forma mais comparativa para Portugal, para o Brasil e até para outros universos, de fazer um trabalho mais comparado, que ainda não está feito. Este livro podia até já incluir, eventualmente, um trabalho que pudesse ter sido empírico, organizado para trabalhar com universos de diferentes países, mas não foi ainda, não é? Agora, evidentemente que é uma área que eu acho que merece muitíssima atenção, até porque geraria seguramente investigações muito interessantes, numa dimensão mais comparativa. Mas não está ainda feito e acho que é para o futuro mesmo. Helena, você continua professora aqui? Acontece que no ano passado, isto é a mudança mais recente, até 2009, estamos em 2011, até março de 2009, eu continuei aqui no ISCTE a minha carreira, assumindo cada vez mais funções de gestão, de organização, de coordenação, nas várias áreas, na sociologia, na ciência política, e em 2009 convidam-me para ser subdiretora do Instituto da Defesa Nacional. Enfim, penso que um pouco como reconhecimento do meu trabalho na área dos estudos sobre Forças Armadas, e foi uma decisão que tomei, enfim, positiva, disse que sim, porque me pareceu que era a altura de então dar aquele passo que faltava. Estão a dar a oportunidade também de ver de me aproximar dos lugares da tomada de decisão para ver como é que é possível a produção de conhecimento e a investigação
vir alimentar decisões informadas, com base em diagnósticos corretos, etc., que seria sempre o meu objetivo. E, portanto, o Instituto de Defesa Nacional em Portugal tinha as características de, sendo um lugar dependente do Ministério da Defesa e com um papel muito importante de apoio ao processo de decisão, portanto, ao Ministro, é um órgão com independência, com autonomia académica e pedagógica, e é um lugar onde o que se faz é investigação, é formação e divulgação, portanto, áreas em que eu, no fundo, estava bastante habituada a trabalhar. Não era uma mudança brutal, era uma mudança, e foi uma mudança no sentido em que todas estas atividades aí são desenvolvidas muito na perspectiva do tal apoio à tomada de decisão e, portanto, de estar muito mais próximo da realidade e das transformações no plano das relações internacionais, das configurações geoestratégicas da defesa, do que numa universidade, onde estamos um bocadinho mais na retaguarda desses processos. E, portanto, aceitei com essa convicção de que seria um momento de teste, também para perceber quais são as dificuldades da tal tradução, não é? Que sempre me tinham preocupado, e foi um desafio que como todos, tem as suas componentes interessantes, tem outras que são um bocadinho mais complicadas, é um mundo da burocracia, da administração pública, são funções de gestão a tempo inteiro, mas continuo a dar aulas no ISCTE. Não quis deixar este mundo, era para mim muito difícil perder a ligação com a docência, com a investigação no ISCTE, portanto mantive e tenho uma acumulação de funções em 30%. Mantenho-me ligada e foi importante durante este último ano em que eu estive lá dar aulas, porque são momentos de abertura, de reflexão para os quais já não tenho tempo, ou não tenho tanto tempo nestes moldes do lado de lá, não é? Em que não estou, no fundo, a ensinar. Você foi, inclusive, coordenadora do curso da licenciatura de Ciência Política aqui no ISCTE. Exatamente. Podia contar para a gente um pouco, então, dessa área, que é uma área que nós sabemos que é mais incipiente em relação à comparação à sociologia, à antropologia? Como é que surge essa licenciatura em Ciência Política? Em Portugal já existiam alguns lugares onde se fazia ciência política, relações internacionais, mas verdadeiramente só a partir do final dos anos 90 é que se vem a consolidar alguns desses cursos. E, portanto, é uma fase onde, tal como em relação à sociologia, se desenvolve em paralelo o ensino e, portanto, começam a aparecer mais cursos de ciência política nas universidades, ou ciência política e relações internacionais, que é uma dupla que em Portugal também tem funcionado bastante, e a própria institucionalização de algumas estruturas, como uma associação profissional, que está ainda, enfim, a dar os seus primeiros passos, apesar de já ter feito 4 congressos. No ISCTE começamos, meados da década de 2000, com uma licenciatura em Ciência Política, que vem, relativamente à qual quisemos fazer vingar um pouco a tal perspectiva integradora que trazíamos da sociologia. E, portanto, nesse momento a tentativa foi, em termos de plano de estudos, e eu enquanto coordenadora, portanto, acompanhei muito essa formulação e essa concepção, ter a preocupação de conciliar muito as unidades mais teóricas com as unidades mais empíricas e o estudo dos métodos e técnicas, coisa que em muitas das outras universidades não era o caso. Aliás, em muitos dos outros cursos enfim, o tipo de estrutura curricular era ainda muito escolástica, muito teórica e pouco orientada para a investigação e para a articulação
com a empiria, digamos assim. E nós aqui, que tínhamos essa fortíssima, e temos, tradição de articulação e de integração, montámos um curso já no registro de Bolonha, portanto 3 anos, portanto é uma formação de primeiro ciclo, que depois já veio juntar-se uma de segundo ciclo, que eu já não acompanhei porque entretanto depois saí, no ano de 2009, mas durante os primeiros 2 anos fui coordenadora da licenciatura e foi uma experiência muito interessante porque creio que conseguimos fazer, enfim, atingir os objetivos desse desafio, sendo que evidentemente está para o desenvolvimento, a integração dos nossos licenciados no mercado de trabalho é ainda muito precoce, ainda não se pode dizer muito sobre isso, e é um tema que aliás dava pano para mangas, mas quisemos construir este curso com esta grande preocupação das quem? Você pode falar da equipe? Bom, a equipe, estava há meia dúzia de pessoas que estão mais próximos da ciência política aqui, eu, o José Manuel Viegas, o André Freire, o Fernando Farelo Lopes, era uma espécie de núcleo duro, outros que não estavam, Farelo Lopes, que neste momento creio que já está jubilado. Não é uma equipa grande, é uma equipa pequena, mas também a Marina Costa Lobo, que vem do Instituto de Ciências Sociais e dá aulas na licenciatura, e depois vários outros colegas que fomos chamando para conferências. Durante os 2 primeiros anos em que eu coordenei a licenciatura, houve muita preocupação de fazer acompanhar esses anos com ciclos de debates, com muitas presenças internacionais. O Philipp Schmitter chegou a dar 2 cursos durante 2 anos consecutivos, um curso durante 2 anos consecutivos, aqui para estudantes, não só da licenciatura, de resto, aliás, para os estudantes do ISCTE e de nível pós-graduado. Portanto, quisemos ir trazendo pessoas para também ir tentando internacionalizar com a criação dessa rede própria licenciatura. Portanto, foi uma experiência que ainda é muito recente, num certo sentido, mas para mim foi interessante e penso que a própria Associação Portuguesa de Ciência Política ficou sensibilizada para a necessidade de fazer aquele acompanhamento e monitorização da integração dos licenciados em Ciência Política no mercado de trabalho, que é a preocupação que tivemos também na unidade curricular de laboratório a que eu me referi antes e que gerou aquele interessante momento de trabalho coletivo com os estudantes, mas que são, enfim, iniciativas ainda pouco significativas. Eu penso que há muito para fazer do ponto de vista de acompanhar essas dinâmicas, de trazer para a ciência política onde, ao contrário da sociologia, mesmo internacionalmente, a divisão entre, ou melhor, a profissão é muito mais colada ao papel de investigador e académico, quase não existe profissão para além deste universo. Quando se fala em profissionalização e as associações profissionais estão muito centradas na profissionalização enquanto no espaço académico, do ensino e da investigação. Isso é muito claro. Na sociologia não era tanto assim. E, portanto, é um desafio que eu acho que em Portugal podíamos ter para nós, aqui no ISCTE, bem como, agora mais recentemente, a importância de articular o desenvolvimento da ciência política com, enfim, a integração com outras disciplinas no desenvolvimento das políticas públicas, que é uma área que aqui vai ter muita importância, e eu penso que se não estivesse fora, sobretudo fora, porque estou aqui sempre ainda como docente, mas se não estivesse fora estaria seguramente a acompanhar de muito perto esse processo de desenvolvimento das políticas públicas aqui no ISCTE. Vocês não querem aproveitar essa pergunta para perguntar sobre a formação em si de um cientista social? Vocês acham que dá? Isso, uma avaliação que você tenha sobre o ensino das ciências sociais hoje aqui, né? Uma das preocupações do projeto tem sido como ele de alguma forma recupera uma trajetória que foi
formada numa outra época, num outro momento, e ao mesmo tempo são professores e investigadores que estão hoje atuando. A gente tem pedido aos nossos entrevistados que falem um pouco assim, como vê a formação do cientista social hoje, o que seria importante, o que está faltando, como está sendo feito, né? Bem, eu acho que, de acordo com aquilo que vinha dizendo antes, a formação tem que ser integradora, e integradora de dimensões muito diferentes, como o colocar as pessoas muito próximas das dinâmicas do mercado de trabalho, por exemplo, ou das possíveis intervenções e usos do conhecimento. Por um lado, isso parece-me absolutamente decisivo para promover depois trajetórias mais bem-sucedidas de integração profissional de uma área, enfim, que não é uma, que são muitas áreas das ciências sociais que necessariamente não têm um perfil de profissionalização convergente, não é, unidirecional, portanto, abrem para um conjunto muito variado de papéis profissionais e, portanto, durante a formação parece-me crítico que se vá fomentando cada vez mais uma aproximação relativamente aos contextos fora, digamos, da academia e do mundo das empresas, no mundo das instituições, do Estado e da sociedade civil. Se isso puder ser feito, creio que é um passo importante para depois facilitar, enfim, as trajetórias e ao mesmo tempo é um enriquecimento também que se traz para dentro da academia. Cada vez mais sabemos que o próprio conhecimento produz provavelmente cada vez menos na academia e mais noutros contextos. E, portanto, essa aproximação de mundos, não é? De produção de conhecimento e de intervenção tem que ser feita durante a formação. Esse é um aspecto que me parece crítico. Um outro aspecto, enfim, que tem mais a ver já com a construção dos currícula é a tal articulação permanente entre a teoria e a aplicação prática e, portanto, a empiria é de facto que as pessoas percebam que as teorias e os métodos são instrumentos, mas são instrumentos para produzir alguma coisa e que não há de facto ciência digna desse nome que não nos obrigue a confrontar-nos permanentemente com a realidade, e isso é verdade penso que para as ciências sociais de uma maneira geral. Portanto, do ponto de vista de... Um terceiro aspecto também vital, e refiro-me já mais ao caso português, é a questão da internacionalização. Não funcionamos em esferas fechadas, cada vez mais é importante a partilha de conhecimento. Isso tem sido feito, num certo sentido, tem crescido o número de iniciativas, de projetos comuns, enfim, sob influência de organismos internacionais que fomentam parcerias, mas também de iniciativas dos próprios investigadores e das universidades, mas não tem sido ainda suficiente. Penso que no caso português e no caso do universo lusófono isso faria todo o sentido também, pensar que é possível e que temos recursos, muitas vezes nem é tanto os recursos económicos, porque as facilidades de comunicação ajudam hoje a fomentar projetos sem ser preciso, enfim, investir recursos muito significativos, embora eles sejam sempre necessários e, naturalmente, o período de crise que estamos a viver não vai facilitar isso. Mas que é preciso incentivar as redes, incentivar os projetos comuns, incentivar as saídas, os Erasmus, os projetos de intercâmbio durante a formação são vitais. Eu até penso, e alguns cursos ou universidades já o fazem, que devia ser obrigatório que as pessoas saíssem. Porque essa experiência vivida de estar fora torna as pessoas mais autónomas, do ponto de vista pessoal é excelente, é uma valorização enorme, mas também mostra como é tão mais fácil do que imaginamos por vezes criar redes e laços e, portanto, devia ser obrigatório que saíssem todos os estudantes por um período para fomentar essa internacionalização.
que depois naturalmente passa por haver estímulo à publicação, à utilização de outras línguas e, portanto, a uma visão mais aberta, mais cosmopolita do nosso trabalho. Acho que são 3 aspectos importantes. Já há provavelmente 10 outros que poderiam ser importantes, mas para a formação dos nossos estudantes, Temos uma outra isso. pergunta também, acho que para fechar, se você não, enfim, claro que você pode propor também coisas. Temos perguntado para os nossos entrevistados a respeito assim de uma obra que foi marcante, algo que, enfim, influenciou não necessariamente hoje, mas em algum momento da sua trajetória, que você queira citar como um autor, um conjunto. Bem, de facto há vários, em vários momentos. Eu referi o Michel Foucault num momento importante da formação inicial. Foi uma obra que me marcou bastante. Estamos a falar de literatura académica, certo? Ou não, é livre. Depois, naturalmente, a obra do Pierre Bourdieu ou do Anthony Giddens foram marcantes na minha formação. Creio que estruturantes mesmo. Mas há depois um número de autores que fez de mim aquilo que eu sou, porque no fundo somos sempre resultados, não é? Por produtos que também se vão fazendo assim, construindo a si próprios, mas somos o resultado de tudo isso e é essa cumulatividade também do trabalho científico que faz de mim o cientista social que eu sou, muito com esta ideia de que custa-me sempre muito responder à pergunta das obras marcantes. É como aqueles inquéritos de verão em que nos perguntam um livro, porque eu acho que somos fruto de tanta gente, de tantas influências, de tantos mestres, mas evidentemente que há sempre alguns que nos marcam mais que outros. E seguramente referi estes e foram importantes. Mas vejo o trabalho científico como um empreendimento muito cumulativo. Não é que não haja ou não tenha que haver um espaço para a inovação e para a descoberta, e as singularidades também vêm daí, mas são sempre muito o resultado de uma coisa que é cumulativa, que são contributos para um edifício maior, em que às vezes há rupturas, mas que também há continuidades fortes, e portanto os autores vão nos atravessando. Intelectualmente, eu ultimamente tenho relido muito Borges, é um autor que me marca bastante. Uso alguns textos do Borges com os meus alunos, particularmente estou-me a lembrar de um que normalmente tem algum sucesso, que é um texto sobre Funes, o Memorioso, não é? Mas depois há tantos outros autores que poderia referir. O Gilberto Velho, através de alguns textos de teor mais metodológico e epistemológico, e acho que devo estar a esquecer-me de milhares de outros, porque acho que são realmente muitos, mas numa perspectiva que é mais, se eu tivesse que me dizer epistemológica e cientificamente em termos de filiação, e a reconhecer-me claramente nas escolas de um racionalismo crítico, do construtivismo. Claro, acho que todos os sociólogos são construtivistas, em alguma medida, mas muito preocupada com a materialidade da realidade e da forma como essa materialidade interage com as construções simbólicas e portanto, não deixando de qualquer maneira de ir buscar as minhas influências epistemológicas a autores de síntese, não é? Mas de inspiração racionalista, mais do que outra. Enfim, acho que poderia sintetizar assim a minha filiação intelectual.